Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conto. Antes da história, quero pedir duas coisas. A primeira, que você se inscreva no canal. É de graça. A segunda é que eu tenho um Apoia-se. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se puder me ajudar, eu agradeço. Então, boa história! O Túmulo, de Orville R. Emerson, publicado originalmente na Weird Tales, volume 1, número 1, em março de 1923. O fim dessa história me foi contado pela primeira vez quando From Wheeler retornou de sua viagem ao Monte Camel, com esse caso realmente muito estranho e extremamente difícil de se acreditar, mas acreditei nele o suficiente para voltar ao monte com From para ver se conseguíamos descobrir mais alguma coisa. Depois de cavar um pouco no local onde a história de From havia começado, entramos em um velho abrigo desmoronado. Pelo menos suas entradas estavam todas cheias de terra. E lá encontramos escrito em alemão, em papel de carta, uma história terrível. Descobrimos esse relato no dia de Natal de 1918, durante a viagem no carro do coronel, vindo de Wattle, em Flandres, onde o nosso regimento havia acampado. Claro, você já ouviu falar do Monte Camel, em Flandres. Ele apareceu mais de uma vez em reportagens de vários jornais, ao mudar de mãos durante alguns dos combates mais sangrentos da guerra. Quando os alemães finalmente foram expulsos daquela posição estratégica, em outubro de 1918, iniciou-se uma retirada que não terminou até se tornar uma verdadeira corrida para ver quem conseguia entrar primeiro na Alemanha. O avanço das tropas foi tão rápido que as vitoriosas forças britânicas e francesas nem tiveram tempo para enterrar os seus mortos. Por mais terrível que possa parecer, a quem não estava lá, em dezembro daquele ano, podia-se ver os cadáveres apodrecidos dos mortos insepultos, espalhados por todo o topo do Monte Camel. Era um lugar de paisagens horríveis e cheiros repugnantes. Foi lá que encontramos este relato. Com a ajuda do capelão, traduzimos a história que segue. Há 2 semanas fui enterrado vivo. Durante 2 semanas não vi a luz do dia, nem ouvi o som da voz de outra pessoa. A menos que eu encontre algo para fazer, além dessa escavação eterna, enlouquecerei. Então vou escrever. Enquanto durarem minhas velas, passarei parte do tempo, todos os dias, registrando no papel as minhas experiências. Não que eu precise fazer isso para me lembrar delas. Deus sabe que, quando eu sair, a primeira coisa que farei será tentar esquecê-las. Mas se eu não sair... Sou tenente-chefe do Exército Imperial Alemão. Há 2 semanas o meu regimento controlava o Monte Camel, em Flandres. Fomos cercados por 3 lados e submetidos a um terrível fogo de artilharia, mas devido à nossa posição estratégica, recebemos ordens de defender o monte até o último homem. Nossos engenheiros, no entanto, tornaram as coisas mais confortáveis. Numerosos abrigos profundos foram construídos e neles estávamos relativamente a salvo de bombardeios. Muitos dos abrigos eram conectados por passagens, de modo que a construção toda se parecia com uma pequena vila subterrânea, bastante regular, e a maior parte da guarnição nunca precisou sair da proteção deles. Mas mesmo nestas condições, nossas baixas foram bem graves. As vigias tinham de ser mantidas acima do solo e, de vez em quando, um ataque direto de um dos enormes canhões ferroviários chegava a destruir alguns dos nossos abrigos. Há pouco mais de 2 semanas, não tenho certeza porque perdi a conta do número exato de dias, o bombardeio habitual aumentou em 100 vezes. Eu estava dormindo em um dos abrigos, mais perto da superfície, junto com cerca de outros 20 soldados. O terrível agravamento dos ataques me fez acordar sobressaltado, e meu primeiro impulso foi o de ir imediatamente para um abrigo mais profundo, ligado àquele onde eu estava por uma passagem subterrânea. Era um abrigo menor, construído alguns metros abaixo daquele onde eu estava. Era usado como uma espécie de depósito e ninguém deveria dormir lá, mas pareceu-me mais seguro e sozinho. Entrei sorrateiramente. 1000 vezes, desde então, desejei ter levado outro homem comigo, mas minhas chances de fazer isso logo desapareceram.
Eu mal tinha entrado no abrigo menor quando houve uma horrível explosão atrás de mim. O chão tremeu como se uma mina tivesse explodido acima de nós. Se esse foi realmente o caso, ou se algum projétil explosivo de largo calibre atingiu o bunker atrás de mim, eu nunca soube. Depois que o choque da explosão passou, voltei para a passagem. Mais ou menos na metade do caminho, descobri que as madeiras acima dela haviam desabado, permitindo que a terra desmoronasse, deixando meu caminho completamente bloqueado. Então voltei ao abrigo e esperei sozinho durante várias horas, sob terríveis bombardeios. A única outra entrada para o abrigo em que eu estava era a entrada principal da trincheira acima, e todos aqueles que estiveram na superfície já haviam buscado outros abrigos muito antes disso. Portanto, eu não poderia esperar que alguém entrasse enquanto o bombardeio continuasse, e, quando ele cessasse, certamente haveria um ataque por terra. Como eu não queria ser morto por uma granada lançada na entrada das cavernas, permaneci acordado, esperando para sair correndo aos primeiros sinais de que o bombardeio havia cessado e me juntar aos camaradas que ainda restassem na colina. Após cerca de 6 horas de bombardeio pesado, todos os sons acima do solo pareceram cessar. Passaram-se 5 minutos, depois 10. Certamente o ataque terrestre estava chegando. Corri para a escada que levava à superfície. Dei alguns passos degraus acima. Houve um clarão ofuscante e uma explosão ensurdecedora. Eu me senti caindo, então a escuridão engoliu tudo. Não sei por quanto tempo fiquei inconsciente naquele abrigo, mas depois do que pareceu um longo tempo, senti uma dor aguda no braço esquerdo. Eu não conseguia movê-lo. Abri os olhos e encontrei apenas escuridão. Senti dor e rigidez por todo o corpo. Levantei-me lentamente, acendi um fósforo, encontrei uma vela, acendi-a e olhei para o relógio. Tinha parado. Eu não sabia quanto tempo havia permanecido ali inconsciente. Todo o barulho do bombardeio havia cessado. Fiquei parado e escutei por algum tempo, mas não consegui ouvir nenhum tipo de som. Meu olhar se voltou para a entrada da escada. Fiquei alarmado. A extremidade do abrigo, onde deveria estar a entrada, estava soterrada. Fui até lá e olhei mais de perto. A entrada estava completamente cheia de terra na parte inferior e nenhuma luz de qualquer tipo podia ser vista vinda de cima. Fui até a passagem para outro abrigo, embora lembrasse que ele havia desabado. Examinei atentamente as madeiras caídas. Entre duas delas pude sentir um leve movimento de ar. Ali estava uma abertura para o mundo exterior. Tentei mover as tábuas o melhor que pude com um braço, apenas para precipitar uma pequena avalanche que preencheu a fenda. Rapidamente cavei na terra até sentir novamente o leve sopro de ar. Aquele deveria ser o único lugar onde eu conseguiria respirar um pouco de ar fresco. Eu estava convencido de que seria necessário bastante trabalho para abrir qualquer uma das passagens e comecei a sentir fome. Felizmente, havia uma boa quantidade de suprimento, alimentos enlatados e pão duro, pois os oficiais mantinham suas rações armazenadas naquele abrigo. Encontrei também um barril de água e uma dúzia de garrafas de vinho, que descobri ser muito saboroso. Depois de aliviar o apetite e esvaziar uma das garrafas, senti sono e, embora meu braço esquerdo doesse bastante, logo adormeci. O tempo que me permiti para escrever acabou, então vou parar por hoje. Amanhã, quando terminar minha tarefa diária de escavação, voltarei a escrever. Já sinto minha mente mais leve. Certamente a ajuda virá em breve. De qualquer forma, dentro de mais 2 semanas, terei conseguido me libertar. Já estou na metade da escada e minhas rações vão durar muito tempo. Eu as dividi para que assim sejam. Ontem não tive vontade de escrever depois de terminar minha escavação. Meu braço doía consideravelmente. Acho que o usei demais. Mas hoje tomei mais cuidado e me sinto melhor. E estou preocupado novamente. Por 2 vezes, hoje, grandes porções de terra desabaram do lugar em que as vigas acima de mim estavam mais soltas. E a cada vez caiu mais sujeira pela passagem do que eu consigo remover em um dia. 2 dias a mais, antes que eu possa contar com a possibilidade de sair sozinho. As rações terão que ser esticadas um pouco mais. A quantidade diária já é bem pequena, mas continuarei fazendo meus cálculos. Desde que me vi consciente,
resolvi que precisava ficar mais atento e, desde então, conto metodicamente os dias. No segundo dia, fiz um balanço da comida, água, lenha, fósforos, velas e etc. E encontrei um suprimento abundante para pelo menos 2 semanas. Naquele momento, eu não esperava ficar mais do que alguns dias na minha prisão. Ou o inimigo ou nós mesmos ocuparemos a colina, disse a mim mesmo, porque é uma posição muito importante, e quem quer que agora detenha a colina será obrigado a cavar profundamente para mantê-la. Então, na minha opinião, era apenas uma questão de alguns dias até que a entrada ou a passagem fossem liberadas, e minhas únicas dúvidas eram se seriam amigos ou inimigos, que me descobririam. Meu braço estava melhor, embora eu não pudesse usá-lo muito, e por isso passei o dia lendo um jornal velho que encontrei entre os suprimentos de comida e esperando a chegada de ajuda. Que tolo eu fui! Se eu tivesse trabalhado desde o início, estaria muitos dias mais perto da libertação. No terceiro dia, fiquei incomodado com a água que começou a pingar do teto e infiltrar-se pelas laterais do abrigo. Amaldiçoei aquela água lamacenta, assim como já amaldiçoei muitas vezes esses incômodos nos abrigos antes, mas pode ser que eu ainda abençoe aquela água e ela salve minha vida. Mas certamente deixou as coisas mais desconfortáveis, então passei o dia transportando meu beliche, suprimentos de comida e água, velas e etc., para o corredor, por um espaço de cerca de 3 metros. Ele estava desobstruído, e sendo um pouco mais alto que o abrigo, era mais seco e confortável. Além disso, o ar era muito melhor ali, pois descobri que praticamente todo o meu suprimento de ar fresco entrava pela fresta entre as madeiras, e pensei que talvez os ratos não me incomodassem tanto à noite. Mais uma vez, passei o resto do dia simplesmente esperando por ajuda. Foi só no quarto dia que comecei realmente a me sentir incomodado. De repente, fiquei impressionado com o fato de que eu não tinha ouvido sequer o som de uma arma disparando, nem sentido a terra tremer com a força de uma concussão, desde o projétil fatal que fizera desmoronar a entrada do abrigo. Qual era o significado daquele silêncio? Por que não ouvia sons de luta? Estava tudo tão quieto quanto um túmulo. Que morte horrível! Enterrado vivo! Um pânico de medo tomou conta de mim, mas minha vontade e razão se reafirmaram. Com o tempo, serei capaz de me desenterrar com os meus próprios esforços. Vai levar tempo, mas pode ser feito. Então, embora eu ainda não pudesse usar meu braço esquerdo, passei o resto daquele dia e todos os 2 dias seguintes cavando a terra da entrada e carregando-a de volta para o canto mais distante do abrigo. No 7º dia, depois de recuperar a consciência, eu estava cansado e rígido devido aos esforços indesejados dos 3 dias anteriores. A essa altura, percebi que seria questão de semanas, 2 ou 3 pelo menos, antes que eu pudesse ter esperança de me libertar. Eu poderia ser resgatado mais cedo, mas, sem ajuda externa, seriam necessárias provavelmente mais 3 semanas de trabalho árduo antes que eu pudesse terminar a escavação e sair. A terra já havia desabado no topo, onde as vigas se separaram, e tudo que eu consegui foi reparar os danos no telhado da escada de maneira tosca e com um braço. Mas meu braço esquerdo estava muito melhor. Com um dia de descanso, eu seria capaz de usá-lo muito bem. Além disso, devo conservar minhas energias. Assim, passei o 7º dia descansando e orando pela minha rápida libertação daquela sepultura viva. Também redistribuí minha comida com base em mais 3 semanas. Isso tornava as porções diárias bem pequenas, especialmente porque cavar era um trabalho exaustivo. Havia um grande suprimento de velas, de modo que eu tinha bastante luz para o meu trabalho, mas o abastecimento de água me incomodou. Quase metade do pequeno barril acabou na primeira semana. Decidi beber apenas uma vez por dia. Os 6 dias seguintes foram dias de trabalho febril, alimentação parca e bebida ainda mais insuficiente. Mas apesar de todos os meus esforços, restava apenas 1/4 do barril ao final de 2 semanas. E o horror da situação crescia em mim. Minha imaginação não ficaria quieta. Eu imaginava as agonias que viriam quando teria ainda menos comida e água do que atualmente. Minha mente continuaria trabalhando até a morte de fome,
até a descoberta de meu corpo emaciado por aqueles que eventualmente abririam o abrigo, até mesmo por suas tentativas de reconstruir a história do meu fim. E aumentando meu desconforto físico, havia um enxame de vermes infestando o banco de reservas e até eu mesmo. Já havia se passado um mês desde que tomara meu último banho e agora não conseguia dispensar uma gota de água nem para lavar o rosto. Os ratos ficaram tão ousados que tive que deixar uma vela acesa a noite toda para me proteger durante o sono. Em parte para aliviar minha mente, comecei a escrever esta história de minhas experiências. A princípio foi um alívio, mas agora, à medida que o leio, o terror crescente deste lugar horrível toma conta de mim. Eu pararia de escrever, mas algum impulso me impele a escrever todos os dias. Três semanas se passaram desde que fui enterrado nesta tumba viva. Hoje bebi a última gota de água do barril. Há uma poça de água estagnada no chão do abrigo, suja, viscosa e cheia de vermes, sempre ali parada, alimentada pelas gotas que escorrem do teto. Ainda não consigo usar aquela água. Hoje dividi meu suprimento de comida para mais uma semana. Deus sabe que as porções já eram bastante pequenas, mas houve tantos desmoronamentos recentemente que não consigo terminar de limpar a entrada em mais uma semana apenas. Às vezes sinto que nunca conseguirei tirar toda a terra, mas eu preciso. Não suporto a ideia de morrer aqui. Preciso desejar escapar, e escaparei. O capitão não dizia muitas vezes que a vontade de vencer era a metade da vitória? Não descansarei mais. Cada hora de vigília deve ser gasta na remoção dessa sujeira traiçoeira. Até a minha escrita deve cessar. Ah, meu Deus, estou com medo, com muito medo. Preciso escrever para aliviar minha mente. Ontem à noite fui dormir às 9 horas do meu relógio. Ao meio-dia acordei e me vi no escuro, cavando freneticamente com as próprias mãos nas laterais duras do abrigo. Depois de algum esforço, encontrei uma vela e acendi. Todo o banco estava inundado. Meus suprimentos de comida estavam na lama. A caixa de velas havia tombado. Minhas unhas estavam quebradas e ensanguentadas de tanto arranhar o chão. Percebi que eu estava fora de mim. E então veio o medo. Medo sombrio e violento. Medo da insanidade. Há dias que bebo a água estagnada do chão. Eu não sei quantos. Só me resta uma refeição, mas preciso guardá-la. Eu comi uma refeição hoje. Há 3 dias estou sem comer. Mas hoje peguei um dos ratos que infestam o lugar. Ele era um dos bem grandes. Deu-me uma mordida feia, mas eu o matei. Me sinto muito melhor hoje. Tive alguns pesadelos ultimamente, mas eles não estão me incomodando agora. Comer aquele rato foi bem difícil para mim, no entanto. Acho que terminarei esta escavação e voltarei ao meu regimento dentro de 1 ou 2 dias. Deus, tenha piedade. Devo estar fora de mim, metade do tempo agora. Não me lembro absolutamente de ter escrito aquela última frase e me sinto febril e fraco. Se tivesse força, acho que poderia terminar de limpar a entrada em 1 ou 2 dias, mas só consigo trabalhar pouco tempo de cada vez. Estou começando a perder as esperanças. Eu me percebo enfeitiçado com mais frequência agora. Acordo cansado dos esforços dos quais não me lembro. Ossos de ratos, limpos, estão espalhados por todo canto, mas não me lembro de comê-los. Nos meus momentos de lucidez, não consigo capturá-los, pois são muito cautelosos e eu estou muito fraco. Sinto algum alívio mastigando as velas, mas não me atrevo a comê-las todas. Tenho medo do escuro, tenho medo dos ratos, mas o pior de tudo é o medo horrível de mim mesmo. Minha mente está se partindo. Preciso escapar logo ou serei pouco mais que um animal selvagem. Ó Deus, envie ajuda! Estou ficando louco. Terror, desespero. Desespero. Será este o meu fim? Há muito tempo que estou descansando. Tive uma ideia brilhante. O descanso traz de volta a força. Quanto mais uma pessoa descansa, mais forte ela parece ficar. Estou descansando há muito tempo, semanas ou meses, não sei quantos, então devo estar muito forte. Eu me sinto forte. Minha febre se foi. Então ouça, resta apenas um pouco de terra na entrada. Vou sair e rastejar por ela, igual uma toupeira, direto para a luz do sol.
Eu me sinto muito mais forte que uma topeira. Então este é o fim da minha pequena história. Uma história triste, mas com um final feliz. Luz solar. Um final muito feliz. Esse foi o fim do manuscrito. Resta agora contar a história de Fromwiller. No começo não acreditei, mas agora sim. Escrevi exatamente o que Fromwiller me contou, e você pode aceitar ou não, como quiser. Logo depois de nos alojarmos em Wattle, disse Fromwiller, decidi sair e ver o Monte Kennel. Eu tinha ouvido falar que as coisas tinham sido horríveis lá em cima, mas eu realmente não estava preparado para as condições que encontrei. Eu já havia visto mortos em sepultos, perto de Rollers e em Argonne, mas já tinham passado quase 2 meses desde os combates no Monte Kennel, e ainda havia muitos cadáveres lá em cima. Mas havia outra coisa que eu nunca tinha visto, um homem vivo soterrado. Ao chegar ao ponto mais alto do monte, fui atraído por um movimento de terra solta na borda de um enorme buraco de granada. A lama parecia estar caindo em um centro comum, como se a terra abaixo da superfície estivesse sendo removida. Enquanto observava, de repente, fiquei horrorizado ao ver um braço humano, longo e magro, emergir do chão. Ele desapareceu, arrastando consigo um pouco da lama. Houve um movimento de terra sobre uma área maior e o braço reapareceu, junto com a cabeça e os ombros de um homem. Ele se erguia de debaixo da terra, ao que parecia. Então sacudiu a sujeira do corpo como um cachorro enorme e magro e ficou ereto. Eu nunca mais quero ver outra criatura assim. Suas roupas estavam em tiras e o pouco que restava delas estava tão rasgado e sujo que era impossível dizer de que tipo era. A pele estava bem esticada sobre os ossos e havia um olhar vago em seus olhos salientes. Parecia um cadáver preso em sua sepultura há muito tempo. Aquela aparição olhou diretamente para mim e ainda assim não pareceu me ver. Tive a impressão de que a luz o incomodava. Falei com ele e uma expressão de medo tomou conta do seu rosto. Ele parecia cheio de terror. Dei um passo em direção a ele, soltando um pedaço de arame farpado que havia ficado preso em minhas polainas. Rápido como um raio, o homem se virou e começou a fugir de mim. Por um segundo fiquei surpreso demais para me mover. Então comecei a segui-lo. Correu em linha reta, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. Diretamente à sua frente havia uma trincheira profunda e larga. Ele estava correndo direto para lá. De repente, percebi que ele não a tinha visto. Eu gritei, mas isso pareceu assustá-lo ainda mais, e com uma última estocada ele entrou na trincheira e caiu. Ouvi seu corpo atingir o outro lado do fosso e bater com um estrondo na água do fundo. Corri até lá e olhei para dentro da trincheira. Lá estava ele, com a cabeça inclinada para trás, numa posição tal que tive certeza de que seu pescoço estava quebrado. Ele estava meio dentro e meio fora da água, e quando olhei para ele, mal pude acreditar no que via. Certamente ele parecia estar morto há tanto tempo quanto alguns dos outros cadáveres, espalhados pela encosta. Eu me virei e o deixei como estava, enterrado em vida. Deixei-o insepulto quando morto.